Fusão! Eu não sou nem o Flash e nem o Flash Reverso. Eu sou o encarregado de te contar essa história. Olá, Hiromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E na história que eu vou contar pra vocês hoje, que até eu baguncei meu cabelo aqui de tão inusitado que isso é aqui, nós temos uma fusão entre o Flash e o Flash Reverso. Na verdade não é uma fusão não, é um estelionato de corpo. Enfim, você vai entender. Mas enfim, cara, o importante é que Flash e Flash Reverso se unem numa grande harmonia da força de aceleração e se tornam um só. E essa história acontece logo depois daquela que eu trouxe aqui pra vocês no mês passado, na qual o Flash, o Godspeed e o Flash Reverso se unem para derrotar o Paradoxo. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o vídeo com essa história aqui nos cards. E antes da gente começar essa, é muito importante que você já deixe o like aqui nesse vídeo. Quero você sempre receber os próximos vídeos do canal e também para me ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas. E se você ainda não é um Hiromaníaco, se inscreve aqui embaixo, que é para você fazer parte dessa legião de Hiromaníacos que está dominando este YouTube. E agora vamos relembrar um pouquinho o final da história passada, que é pra gente entender o ponto que essa começa. É o seguinte, Flash Reverso e Godspeed venceram o Paradoxo, né, consertaram a realidade e voltaram para Central City no presente. Tudo lindo e maravilhoso, e isso sem tirar o fato de que o Flash Reverso quebrou o pescoço do Godspeed e matou ele, certo? E aí depois o Flash Reverso saiu, dizendo que agora iria formar a sua própria família Flash Reverso. E aí essa próxima HQ começa com Central City sofrendo um ataque dos 5 piores vilões do Flash. Estavam atacando em vários lugares diferentes e o Flash não estava chegando ao tempo para salvar as pessoas. E aí o Barry percebe que aquele ataque durou exatamente 5 minutos e 13 segundos, que são os mesmos números da data de aniversário dele, que é dia 13/5. E aí ele percebe que aquilo ali não foi um ataque ao Flash, e sim um ataque ao Barry Allen. E mesmo não chegando a tempo para salvar todo mundo, ele dá sorte porque ninguém morreu nos ataques. Então ele leva pizza para as pessoas, para poder confortar elas, para elas comer um pouquinho, né? Eu iria adorar, inclusive agora, né? Se acontecesse alguma coisa que o Flash aparecesse por aqui e trouxesse uma pizza, mano, seria top, velho. Só que mesmo a pizza sendo muito legal, ele diz que ela não vai corrigir o trauma que as pessoas passaram naqueles ataques. E aí um garotinho pergunta: Flash, onde você tava que não veio nos salvar? E aí aparece o Barry lá no seu laboratório da polícia, que também foi destruído. E ele diz que não foi salvar as pessoas antes, porque ele fez uma ligação para salvar a família dele. Isso era tudo que o Town queria. E ele fica triste com o laboratório dele sendo destruído, porque ele disse que ali era o lugar no qual ele separava a personalidade do Flash da do Barry Allen, e era onde ele também fazia os testes nas provas, né, para ter certeza que ele traria a justiça. E aí eles aparecem lá: calma, Barry, para com esse drama todo, é só você construir de novo e já era. Só que ele disse que não é tão fácil assim, seria muito egoísta se ele pegasse e reconstruísse o laboratório dele rápido, enquanto os vilões ainda estão lá fora, ainda mais com o Town brincando com ele daquele jeito, né, fazendo ele tomar uma escolha tão difícil, com essas decisões impossíveis, né, e que ele precisava parar o Flash Reverso antes que ele não conseguisse mais. E aí eles perguntam qual é o plano dele, né? O que ele vai fazer. E ele diz que vai fazer uma coisa que ele odeia, que é pensar como o Town. E que mesmo odiando deixar o Town dentro da mente dele, ele precisa fazer isso para descobrir onde ele e o grupo dele estão e onde será o próximo ataque. E aí corta para os vilões, né? Eles estão na parte subterrânea de Central City ainda. E aí o Capitão Frio, que faz parte da equipe, diz que tá com um mau pressentimento, porque ele não é fã dessas viagens no tempo sem sentido, isso dá dor de cabeça pra ele. E segundo, que se esconder embaixo de Central City, depois de um ataque daqueles, não era a melhor ideia, entendeu? Eles deviam estar se escondendo de verdade. E aí o Grodd diz que não foge, que é o direito de nascença dele roubar a velocidade do Flash, que ele vai fazer isso mesmo que ele tenha que se unir com todos aqueles humanos fracos. E aí o Turtle zoa ele e fala: não, mas o macaco não pode ter velocidade. E eles começam a brigar e o Capitão Frio separa a briga lá e depois ele começa a brigar também. Até que o Trickster pergunta: gente, peraí, eu sou o único que tá me sentindo enganado aqui? Porque o Flash Reverso não conta pra gente o que ele tá fazendo de verdade. Aí ele põe a gente pra fazer um ataque desse Central City e depois sai pra se divertir. Que eles também deveriam estar lá fora se divertindo, né? E ele questiona por que eles estão recebendo ordem de um aspirante a Flash, sendo que eles nem sabem qual é o real plano dele. E aí o Flash Reverso chega na miúda atrás dele. Apenas espere, Trickster. Paciência é uma virtude. Coisas boas acontecem com aqueles que fazem o que eu digo. E o Capitão Frio diz que tá bom, você é o chefe por enquanto aí, mas o que a gente faz se o Flash achar a gente? O Flash vai nos achar. Não é uma questão de si, e sim
quando. Mas não se esqueça, eu tenho uma arma secreta. E enquanto isso, o Flash planeja mandar a Iris e os ajudantes dele pra fora de Central City. Porque como ele tá pensando como Town, ele deduz que o próximo alvo do Town seria justamente eles. Só que antes de ir embora, o Kid Flash percebe que aquelas roupas que a Legião do Zoom estava usando não eram as roupas que os vilões costumavam usar normalmente. E aí o Barry deduz que o Flash Reverso pegou essas versões dos vilões em outros períodos do tempo. E aí o Barry se despede da Iris e eles vão embora. E aí o Barry diz, sozinho de novo. Era o que o Town queria, eu sei disso. Mas tem algo mais. Antes disso começar, eu estava investigando um caso similar ao assassinato da minha mãe, que também envolve o Town. E então esse ataque aconteceu. Isso não pode ser coincidência. Se eu fosse o Town, qual seria a próxima coisa que eu faria para me atingir? E aí o Barry percebe e sai correndo, e aí liga pro pai dele. E aí começa a conversar com o pai dele e tal. E o pai dele diz que tá bem, e diz que viu o que aconteceu em Central City, o ataque, e que estava orgulhoso do Barry. E diz pro Barry tomar cuidado, que isso pode ser uma armadilha. E aí o Barry diz, tá bom pai, obrigado, eu te amo, e desliga. E aí o Barry diz, essa é uma coisa que meu pai não entende. Não importa o que eu faço, onde eu vou, sempre é uma armadilha. Mas agora meu pai tá salvo. Ou seja, ele cagou para o aviso do pai dele de que era uma armadilha, né? Presta atenção, que isso é importante. Depois disso você vai querer ouvir seus pais também. Mas vamos continuar. Ele diz que o próximo lugar que ele deve ir é a casa de infância dele, onde a mãe dele foi morta. E aí ele diz que tem ido muito lá ultimamente, né? Se referindo à história passada, quando ele foi lá no passado para buscar o Town logo depois do Town ter matado a mãe dele. E aí eles foram pro futuro e derrotaram o Paradoxo e tal. E ele procura por lá e percebe que a Legião Zoom não estava lá. Só que mesmo o Flash Reverso estando conectado com a força de aceleração negativa, ele ainda consegue sentir sua presença. Até que aparece uma voz atrás dele e diz, olha como ele tá jovem, irmã. E aí o Barry se vira e vê que eram Dawn e Dawn Allen, seus filhos do futuro, que eles viram pela última vez na história que eu conto aqui no canal também, na qual a gente vê o velho Flash do futuro, que ele luta com os filhos dele do futuro também. Se você não conhece essa história, eu vou deixar aqui nos cards também porque ela é bem legal. E aí a Dawn, que é a filha dele, diz, oi pai. E o Dawn disse que nunca tinha visto ele usando aquele traje. E aí o Barry percebe a merda que deu e fala, oh não. E aí os dois atacam ele com um tornado, e aí ele voa, quebra o telhado da casa e cai lá no meio da rua. E aí ele diz, Dawn, por favor me ouçam, eu vi o que aconteceu com vocês no futuro, eu sinto muito. E a Dawn diz, o papai lembra de nós, irmão, isso não é fofo? E o Dawn diz, mas você não lembra realmente de nós, lembra? Você falou pra mamãe que aquele mês que você passou no século 30 com ela foi cheio de esperança e felicidade, mas depois você foi embora e salvou o multiverso. E depois de voltar da morte, nosso pai foi nos ver, checar como estávamos? Não, tio Eobard salvou nossas vidas e mostrou como o Flash deve agir de verdade. Nessa menção, eles estavam se referindo ao universo pré-crise nas infinitas terras. Porque antes da crise acontecer, o Barry Allen viveu um mês com a Iris West lá no futuro. Só que aí o futuro começou a ruir lá e aí ele voltou pro passado. Só que aí ele voltou pro passado, foi sequestrado pelo Anti-Monitor, e aí ele destruiu o canhão de antimatéria e morreu. E aí no final o universo foi recriado, né? E só depois de muito tempo que o Barry Allen voltou à vida nas HQs. Só que aí ele criou o Flashpoint e tal, e nem lembrava mais dos filhos dele que estavam lá, entendeu? E aí é que eles contam que foi o Wilbur Town que ajudou eles. Olha só que loucura, velho. E aí o Barry diz, eu não sei o que o Town disse, mas nós não precisamos lutar, eu posso ajudar vocês. E o Dawn diz que já tem toda a ajuda que eles precisam. E aí o Barry fala, o que? Como assim? E aí quando ele vira a cara, pô, toma um socão na cara do Grodd e cai no chão lá, todo estrupiado. E aí quando levanta ele percebe que todos os vilões da Legião Zoom estão lá. E o Dawn diz, não tem pra onde fugir. E a Dawn diz que agora é hora de uma conversa de pai e filha. Você deveria estar lá pra nós. E aí o Turtle segura a cabeça dele daquele jeito lá, e a Dawn disse pra ele parar, porque eles precisavam do Barry vivo. E aí o Dawn e a Dawn seguram o Barry um em cada braço e dizem pra ele nem tentar vibrar as moléculas pra fugir. E aí o Flash Reverso chega. Você consegue ver a linha de chegada perto de nós, não consegue? Você sabe, há um tempo atrás eu voltei do século 25 e tentei ser o Flash. Eu usei seu rosto e tentei seguir seus passos. Aqui ele estava se referindo à história O Retorno de Barry Allen, de 1993, na qual o Barry estava morto, né? Só que aí ele voltou e tentou ocupar o lugar do Barry Allen. Só que aí o Wally West, o Jay Garrick percebem que ele não era o Barry e aí mandam ele de volta. Ou seja, o Town ficou ressentido com isso, tanto é que mais de 20 anos depois, né? Ele volta e diz,
Sua presença ainda era sentida. Mesmo depois de sua morte, era impossível substituir a lenda de um homem morto. Não importa o que eu fazia, eu não era você. Está na hora de mudar isso. E aí o Tawno começa a vibrar, o negócio ficou muito estranho lá. E o Barry fala, não. Na vibração e frequência certa, você pode fazer coisas incríveis. E aí, ele entra no corpo do Barry, minha gente. Olha só o que aconteceu. E aí ele fica lá, né? E aí ninguém sabe o que aconteceu. O Dom pergunta, Flash Reverso, você tá bem? E ele levanta e fala, Reverso não. Apenas Flash. E aí os vilões ficam assustados. Falam, mano, o que é isso, velho? Isso não era um acordo, entendeu? Prometeu pra gente o conhecimento do futuro. E o Tawno diz que eles terão muito mais. Mas antes, ele tem uma família pra cuidar. Ele foi atrás da família do Barry, velho. Sendo que agora ele tá no corpo do Barry. Mano, que negócio bizarro, velho. E aí, o Barry acorda em algum lugar ali. Provavelmente, eu crio a teoria de que é a própria mente ali do Barry, né? Já que ele perdeu o controle do corpo. E ele se pergunta onde está e percebe que tá sem a velocidade dele. Até que ele é atingido por dois velocistas com um corpo ali meio esquelético, entendeu? Parecendo que estão mortos. E aí a última frase ali da HQ deixa entender que aqueles lá são o Max Mercury e a Jess Quick. E aí, essa HQ acaba. Só que a história vai continuar, entendeu? Mano, como é que o Barry vai sair dessa agora, velho? Como é que ele vai tirar o Flash Reverso do corpo dele, mano? Meu, esse é um negócio que poderia acontecer até na série, né? Pelo contexto que tá agora. Já que o Flash Reverso tá só a alma aí, sem corpo, ele podia roubar o corpo do Barry. Isso é muito louco. E eu acho que isso pode acontecer também. Mas vamos esperar a 7ª temporada aí, né? E mano do céu, velho. Fica ligado aqui no canal que quando essa história continuar, eu vou fazer vídeo aqui contando ela também. Porque, cara, essa é uma HQ recente, né? Então a gente tem que aguardar a continuação agora. Não é igual do passado, que já aconteceu tudo. Mas fica ligado aqui no canal que eu vou trazer a continuação pra vocês. Vamos conversar bastante sobre essa saga aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.